Hoje, 27 de setembro de 2024. A temperatura aqui na Rua Mauá, no prédio da Rádio Cidade, marcando 23 graus. Sol entre nuvens na região do Alto Jacuí. Nós estamos abrindo a programação de jornalismo a partir de agora para um timaço de apoiadores culturais. Conosco o Empório de Ferragens TK, MPK Assistência Familiar, Coprel Telecom, SMAD Viagens e Turismo, Copeagre Semente de um Novo Tempo, MB Farmácias, Cicobi Crédito Itaipu na Rua Tiradentes, Epagre Projetos e Assistência Técnica, Unimed Alto Jacuí, Magras Emagrecimento e Embelezamento Saudável e o Supermercado Butke. E a gente vai agora abrir espaço para o Baú do Esporte. Nesta sexta-feira nós vamos falar aí, contar a história, relembrar momentos, passagens e, sem dúvida, ter aí, né, um pouco de nostalgia por parte do nosso convidado. É o Gustavo Holtz Gil Schneider. Ele é jovem, aí tem, né, é da década de 80. É da classe dos 80 aí. E jogou profissionalmente. O Gustavinho tem uma passagem importante, né, sobretudo aí no futebol de campo. Parou, né, em função do que ele vai relatar daqui a pouquinho pra gente, mas as histórias, as memórias, as conquistas, as aflições, as alegrias, isso tudo ele tem guardado certamente no seu coração. E hoje chegou o dia, Gustavinho, da gente repartir isso com a nossa audiência. Esse quadro já contou tantas histórias e não poderia faltar a sua história também. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Andrei. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Acho que fazia algum tempo já que nós estávamos tentando agendar e combinar para poder falar um pouquinho do esporte, falar um pouquinho de futebol, né, da história que eu tenho e que de alguma maneira, né, me ajudou a construir a pessoa que eu me tornei hoje, né? Então, fico muito feliz de ser convidado e poder estar aqui conversando com vocês hoje. Você nasceu aonde? Filho de quem? Irmãos? Conta um pouquinho aí do que você lembra até os 12, 13, 14 anos. Eu sou filho do Camilo, né, e da Dusnelda. E eu nasci em Santo Ângelo e muito cedo, muito pequeno, meu pai veio para trabalhar na Vence Tudo, né, em Birubá. Então eu era bastante pequeno e então... Você é o primeiro mais velho? Isso, sou o filho mais velho, né? E aí meu pai foi o primeiro engenheiro da Vence Tudo, inclusive, né, a época que o seu Nelson, saudoso seu Nelson, contratou ele, e aí ele veio morar pra cá, então a família veio toda. E aí eu me... O ano mais ou menos, Gustavinho, 90, 94? Eu não vou me lembrar exatamente, não vou me recordar exatamente, mas acho que foi por 95 ou 96, talvez. Foi antes, né? Porque em 96 eu já tinha 10, então foi bem antes. Aí foi, talvez por 90, ano de 90 aí, acredito que o meu pai vai poder lembrar melhor, assim, me corrigir, mas eu acho que foi pelo ano de 90, se não me engano. Ali você tinha quantos anos? 4 ou 5 anos de idade. 4 ou 5 anos, né? Aquela transição, talvez algumas coisas você lembre, outras passe meio batido. E aí chega aqui e vai estudar onde, vai morar onde, o teu círculo de amigos inicial? Eu cheguei em Ibirubá, então fui estudar na Escola Santa Terezinha, né? Foi a alfabetização ali. E a partir daí, também já desde cedo, um vínculo com o esporte na escolinha da ZIF, né? Fazia parte da turma dos Jucão, do professor Luiz, né? E era uma turma muito boa, né? Inclusive, a gente tinha muito contato por conta da escola, né? Me lembro muito bem do nosso time, o Jade Nicolodi, né? O Diego Marangon. Tinha uma turma bem interessante, craque, aí. Tinha uma turma bem interessante e um time muito, muito qualificado também, né? Então a gente ganhou bastante campeonato regional aí, né? E aí, então, já a partir daí, uma história no esporte. Você começou no futsal?
Eu comecei no futsal. Frente, quem definiu a tua posição? Na escolinha da ZIF, então, a gente tinha um time bem definido ali. O professor Luiz me colocou jogando de ala direita, né? Na época era o ala direita. E aí eu, então, jogava de ala direita e às vezes jogava de frente, né? Então, depois, inclusive, né? Como o nosso time tinha bastante, né, qualidade e tudo, a gente acabou recebendo o convite do Cacheral de Passo Fundo. Aí eu e o Diego, a gente foi para Passo Fundo, jogamos estadual pelo Cacheral no período, né? Então ali comecei a despertar um pouco da vontade, do sonho de ser jogador de futebol um dia, Quantos né? anos você tinha quando foi a Passo Fundo? 10, 11? Na época era infanto, antes do infantil, era de 10 para 12 ali, né? E aí já no infantil já era 13, 14, né? Ali então, apareceu a qualidade do Gustavinho, então. ali foi 2 anos que eu realmente percebi que jogando, né, um estadual, a gente começa a ter a noção de que, poxa, talvez ser jogador de futebol não esteja tão longe assim, né? E aí... Até então não teve contato com o campo? Aí eu tive um contato nessa época com o campo, na época do Geração 2000, do Garrincha, E aí eu né, tive bastante... Porque acabava também jogando nas categorias superiores, né? Tive a oportunidade de jogar com o Maninho, com o Xande, com o Márcio, com o Jonas, né, ali. A safra boa. Eles eram dos 8-3, né, 8-3, 8-4, e daí depois vinha os 8-5, veio a turma do Ricardo, né, o Juliano, né, então era uma turma que tinha também, e eu acabava, né, jogando nos mais velhos, assim, então no campo foi um lugar que eu comecei a descobrir mais tarde, né, ali pelos 12 anos, eu acho. E aí sim, né? Escolinha do Garrincha aí, e aí depois, né? No Juventude também, né? De Ibirubá. E aí sim, né? A gente começa a ver, começa a jogar, perceber que talvez ser jogador não ficava tão longe. E aí comecei a sonhar um pouco mais alto, querer, né? Jogar em grandes times e né? Participar de uma questão legal do futebol profissional em si. Teve alguém na família jogador? O pai jogava? Eu tive um primo que o Franciel Hengmiller, né, que foi centroavante do Grêmio uma época, jogou no Brasil de Pelotas. Era teu primo? Eu vi jogar. E ele parou não faz muito tempo, assim, mas a gente, como era, né, a família dele, a minha família toda vem de Santo Cristo, né? Então, origem forte de alemães, assim. Então, a gente tinha um contato e tal. E aí, o meu pai sempre conversando com eles e tal, né? Sim. E aí, a gente... né? O pai também jogava futebol, mas, assim, futebol amador. Nunca pensou em... subir degraus aí. E aí, depois depois quando eu decidi, não, vou jogar bola, vou ser atleta, é isso que eu quero mesmo, né, um dia jogar. Aí ele, então, se é o que tu quer, vamos investir. Vamos correr atrás, né? Vamos correr atrás. Tá, fui fazer o café, tá quase pronto. Fui fazer o café, não peguei o início da conversa. Mas o senhor é filho da prof? Da prof. Professora de Educação Física, dos Nelda, minha mãe. A Nelda, mãe. Já tem um, né? Eu tenho o teu irmão, é mais velho ou é mais novo? O Léo é mais novo que eu, 6 anos mais novo. Tá judiadinho, né? Tá judiadinho, mas é mais novo. É que ele trabalha, tu foi jogar futebol, né? É verdade, tem isso também. Que ele trabalha. É boa essa, né? O Léo é bom de ano, mas judiado de lata. Lá nem caminhão da prefeitura. Assim. Tá, mas e daí, a tua mãe, como professora de educação física, assim, te incentivava? Teu pai jogava futebol, mas a mãe mesmo me diz, não, negócio de futebol hoje não dá, vamos estudar, que é melhor estudar e tal. Não, Teve na verdade, apoio? Na verdade, o meu pai e minha mãe sempre, eu acho que é um desejo que meio que passou de geração para geração, assim, quer jogar futebol, ok, tudo bem, mas nunca pode largar o teu lado intelectual, né, que é a questão do estudo. A gente quer que tu tenha uma formação, a gente quer que tu
viva esse processo, né, do futebol e tudo, mas não te esqueça do lado, né, Profissional. intelectual. Se não dá do lado... certo lá, tem uma profissão, né? Isso, do lado do conhecimento, né? Então, sempre fui bastante incentivado. E depois, claro, conforme eu fui evoluindo, fui progredindo, fui ganhando um pouco de destaque aqui na região, naturalmente o pessoal começa a perguntar né? E aí acabei tendo oportunidades de crescer dentro do futebol, né? Então, mas eu fui sempre bastante estimulado, né? Minha mãe e meu pai, acho que a primeira... Tinha apoio. A primeira coisa que eu sempre recebi foi o estímulo, né? Então, eu acho que é parte do processo das conquistas que a gente tem, passa muito pelo incentivo, né? Eu cansei de ver o pai dele no lado da quadra e no lado do campo. Parecia que ele estava jogando junto. Que eu ficava com os pés assim, pegava a bola, né? Dominava. Isso é bacana, isso é legal. Não, o pai viveu bastante comigo mais perto, assim, desse processo, né? Então, eu acho que eu acho que é legal eu ver nele, assim, uma questão de orgulho, sabe? Com acho certeza. Que para um filho ver o pai orgulhoso é uma... Presenciei isso várias vezes. É uma situação bastante legal, assim, sabe? Então, eu poder ter dado para ele, assim, né? Algumas alegrias aí essas aconteceram. alegrias e tal, eu acho que é bastante, para mim também, né? Gratificante. Aqui não quero avançar muito, né, André, desculpa. Não quero avançar muito, mas depois da geração 2000 e tal, qual é o primeiro time, assim, que tu saiu da escolinha, saiu lá da ZIF e tal, da escolinha da ZIF. Qual é o time, o primeiro campo, quando é que tu jogou? A gente foi jogar um torneio em Flores da Cunha, um torneio internacional que tinha pelo Juventude de Birubá, né? Eu me lembro. O seu Irineu Marangon era o nosso treinador. Então, a gente tinha uma geração muito legal, assim, de jogadores. Inclusive, o próprio Diego, né? Que é o filho do seu Irineu, irmão do Leandro, também foi atleta profissional, né? E aí a gente foi jogar esse torneio lá, essa Copa Flores da Cunha. Então... Que idade tu tinha? Ali eu deveria ter uns 13, eu acho, por aí. Em torno de 13, 14 anos. 13, 14 anos, E aí, ali que eu acho que eu meio que despertei pro futebol, assim. Aí o Telmo Praz, né? O Telmo Praz foi um cara que sempre apostou, né, na gente, assim. Foi um cara que incentivou... Trouxe outros meninos de fora. Isso, incentivava o futebol municipal, incentivava as escolinhas, ajudava, né, a rapaziada a conseguir os testes nos lugares, né? Então, daí, depois desse campeonato... O Telmo organizou uma turma, assim, e aí a gente foi... me levou eu, o Pablo Ilger, né? O Pablo, filho da Martes, irmão do Francis, aqui do Darcy. Tá na China hoje, o Pablo. Isso, tá na China hoje. E levou eu, o Pablo e o Cristiano, que era de Pejuçara. O Cristiano, não me lembro o sobrenome dele, mas ele era de Pejuçara. Então, ele levou nós três para fazer um teste no Grêmio na época, né? Isso foi em 2002. E aí nós passamos o teste lá, ficamos em avaliação, passamos no teste, aí fomos morar para Porto Alegre, então toda transferência, né, de escola, tudo que precisava fazer, então... E aí o Telmo foi esse cara que nos ajudou realmente, que fez esse meio campo, conhecia um pessoal no Grêmio, tinha uns contatos lá, então... É na época do Juarez Cruz Alta, acho que é naquela época. Porque eu trabalhava pro Telmo, cuidava o hotel, eu não, a dona Ana, cuidava o hotel lá, o Central, que era na época dele, e ele tinha esses meninos. O pessoal hospedava lá, a gente... E nessa mesma época, então ele nos levou pro Grêmio, né? Então a gente ficou no Grêmio lá, eu, o Pablo e o Cristiano. Depois até o Cristiano acabou indo embora, né? E ele também tinha levado o Maninho, o Márcio e o João, um zagueiro também que era de Soledade. Só que ele levou pro Juventude, né? E o Donizete não foi junto aquela vez? O Donizete era de Colorado, era meio atacante. Não vou me lembrar. Nós fomos pro Grêmio, né, em 2002. E aí os guris foram pro Juventude de Caxias, isso. E aí eles ficaram lá, o Márcio ficou lá também um tempo, né? Não sei te dizer também quanto tempo, mas o Maninho também, né?
Quando você chegou no Grêmio, o Grêmio é o teu time do coração. É. Pois é, como é que é isso? Daí você consegue separar o torcedor do jogador ou acaba que isso tudo vem assim numa enxurrada de emoções ali e pode também afetar o comportamento de um menino? Você chegou um menino lá, né? E na verdade 18 assim, anos, eu acho? Com 15. Com 15? Com 15, era juvenil, né, na época. E o Grêmio tinha muitos atletas nessa categoria, né? Então era em torno de 40. E aí eles dividiam, né? Dividiam em 2 times, né? E era, nossa... Disputado, né? Era bastante disputado, né? Inclusive, tinha toda aquela história da convocação, né? E daí só poderiam 18 atletas, então 22 tinham que ficar de fora. E como era o meu primeiro ano de juvenil, então eu sempre fui bastante franzino, né? E acabava perdendo um pouco de espaço pela questão da estrutura física, né? E aí eu acabava treinando no Cristal lá, e aí o pessoal vinha fazer teste e tal, que é o né? Cristal? Cristal é uma estrutura que o Grêmio tem lá de campos, né? Que é o Eldorado hoje, né? O Grêmio tem um CT principal. Serve para movimentar o pessoal para não deixar parado. Isso, exatamente. E aí me lembro que até teve na época o Ademir Refati era cônsul do Grêmio, ele esteve lá, eu assistindo um treino nosso lá e tal. Então, o Suca, eu acho que teve junto nessa época. Morava com quem lá, Gustavinho? Nós morávamos nós 3, assim. Na época não tinha alojamento. A conversa da assistente social sempre era que o Grêmio estava meio mal das pernas de dinheiro e tal. Então tinha pouco alojamento, tinha pouca estrutura de sustentação aí mesmo. Os pais alugaram um AP e aí dividiram as despesas. Isso, aí a gente alugava um AP lá, até o Telmo, inclusive, ajudava a pagar a despesa, participava nisso, né? Então era uma experiência bem Deu um nova. ano, 6 meses? Aí a gente ficou um ano, né? O Pablo, se eu não me engano, acho que até ficou mais. Mas eu fiquei até o final do ano. E aí, no final do ano, fizeram uma escolha, um penhão? tipo uma reunião lá com o pessoal e quem que a gente vai aproveitar, quem que a gente não vai, né? Inclusive, aquele ano, todo o pessoal da comissão técnica também foi trocado, né? Eles acabaram rescindindo, mudaram o projeto do juvenil e eu tava nesse barco que foi embora, né? Então, fiquei um pouco decepcionado, achava que eu poderia ter ficado pela minha, né, capacidade e tal, mas daí eu voltei para Ibirubá, então naquelas férias, né, ali final do ano, dezembro e tal, janeiro, e aí sem saber muito se ia ter uma oportunidade nova ou não, ou o que ia ser feito, né? Nesse ano do Grêmio, você lembra de ter jogado ao lado de quem que depois teve projeção? Teve o Juarez, né? Que era um atacante rápido, forte, pegou a seleção brasileira, né? Na época. Era o teu concorrente, então. Só que ele jogava mais como atacante, né? Você era mais centroavante. Eu jogava mais como meia. Como 10, né? Como 10, mais como 8 até, do que, né, um terceiro homem assim de meio campo e tal. Mas tive, né? Que ganhou profissionalmente, assim, vou te falar que desse time, poucos, cara. Desse time, poucos. Mas do 87, que era uma geração mais um ano abaixo, eu me lembro... Bom, até hoje, né? O Cássio, goleiro que foi do Corinthians e agora tá no Cruzeiro, né? O Cássio, que é de Veranópolis, era dessa geração. O Marcelo Groy, né? Que foi campeão com o Grêmio na Libertadores. O Pablo fazia parte desse time, né? O Pablo tinha, né? Mas, assim, dos 8-6, pouca gente dos 8-6 vingou, assim, sabe? Não me lembro realmente de ninguém que tenha ganhado projeção, assim, e ficado conhecido. E aí, então, no final do ano eu fui dispensado, né? Junto com a comissão técnica, e aí surgiu a oportunidade através do Péricles, que foi um profissional que sempre trabalhou com gestão e me conheceu no Grêmio, né? E
conhecia também o preparador físico, o Rúbio, que foi também dispensado. Então ele montou ajudou a montar a comissão técnica no Caxias, né? E aí fez o convite, né? Veio um dia para Ibirubá aqui e fez o convite. Eu tava um pouco, na verdade, meio decepcionado, não sabia se ia, se não ia, né? A gente não tinha muitas referências, assim, que o Caxias tinha uma estrutura muito boa, né? Depois melhorou bastante, né? Mas daí acabei indo, né? Então fui pro Caxias e aí fiz um ano muito bom, né? Em 2003, a gente fez um ano muito bom. A gente perdeu pro... Tive a felicidade, né, de enfrentar o Diego num clássico Caju, né? O Diego Marangon. E aí eles acabaram nos eliminando, né? Na semifinal. Mas como eu fiz um ano muito, muito bom, assim, então... Clássico Caju do Estadual de Bases, Sub-17. Isso, Sub-17. Então, como eu acabei fazendo um ano muito bom, acabei ganhando bastante projeção, assim, era um dos destaques do time, né? Acabei recebendo o convite do Juventude, do rival, né? E aí eu não tinha contrato profissional, não tinha contrato amador, então o diretor na época me procurou, o Ney Rama. Olha, Gustavo, a gente tem interesse, quer contar contigo, um jogador das suas características e tal, né? E aí eu tentei a minha liberação com o Caxias, não consegui, né? Aí existia uma maneira de sair sem precisar pegar a liberação, né? Que era assinando um contrato profissional, né? Então eu deixava de ser amador para ser profissional, então não tinha necessidade de uma liberação, né, do time do Caxias. E acabei indo, né? Então arrumei um pouco de inimizade com o lado contrário na época, mas foi... Você projetou, na verdade. né? Foi um pouco litigioso, assim, porque eles gostariam que eu tivesse ficado, né? Então, mas como na época o Juventude estava na Série A, tinha um time muito qualificado, Parmalat né? por trás, né? Não era até a Parmalat, era depois um pouquinho, mas era... O goleiro era o Doni, né? O Naldo, o Índio, né? O Índio que depois foi campeão mundial com o Inter, né? Zé Carlos, Enilton, Caico, né? Marcelo Moreno, tinha um time muito qualificado, né? E aí eu pensava, poxa, acho que a minha, né, vou ter um ganho maior. Tô no meio né? desses caras, né? Isso, eu quero estar no meio desses caras. Então, daí fui pro Juventude, então, com 18, né? No outro ano, 2004. E aí, então... Maior de idade, já podia assinar. Isso, aí fiz Não precisou dos pais fiz ali um assinar. vínculo profissional ali e fiquei no Juventude por 3 anos, né? Foram 3 anos, assim, de bastante aprendizado, bastante crescimento. Aí você né? treinava com os profissionais, de fato. Eu treinava... Ou era ocupado mais? Eu fazia parte do elenco dos juniores, né? E jogava pelos juniores e treinava com o profissional eventualmente, né? Sempre... na época o treinador era o Ivo Wortmann, né? E o Ivo eventualmente, né, Buscava um ou outro ali na base para ocupar, para, né? Da rodagem. aquela Exatamente. E tinha a questão também de vários campeonatos, né? coisa. Uhum. Copa Federação, Gauchão, então nunca conseguia usar sempre o mesmo elenco, então volta e meia acabava fardando no profissional, no Você Juventude teve essa B. oportunidade? Tive a oportunidade algumas vezes no Juventude B, né? Que disputava essa Copa Federação do segundo semestre que tem, então... Fardou, chegou a entrar em campo. Fardei, cheguei a entrar em campo, joguei alguns jogos, fiz gol contra o Lajadense, né? Tive algumas oportunidades assim, mas como tinha muita competição, era muito difícil, nosso time era bem qualificado, né? Nós ficamos... a gente ficou campeão gaúcho por 3 anos em sequência, sem perder para Grêmio e Inter, né? Então, na época, isso é um feito muito, né? Assim, grande, né? Para Sub-17. Sub-20, na verdade. Sub-20 daí, né? Sub-20, né? Então, depois, claro, né? Teve vários jogadores, assim, que joguei junto que tiveram assim uma projeção, o meio, o Ederson, né, os zagueiros, os gêmeos, o Cássio Rafael, né, o lateral esquerdo, o Márcio Azevedo, né, então
tiveram muitos que vieram dessa geração e que acabaram, né, ganhando projeção. O próprio Paulinho, que jogou na Itália, jogou no Livorno, né, teve uma carreira grande na Itália. Então, o Rômulo, que recentemente voltou da Itália e teve no Cruzeiro. Fase, Gustavo, você morava em Caxias do Sul, daí alugava lá também um apartamento? Aí eu morei um período na concentração, mas depois aí, então, como a gente começou a frequentar o profissional, o Diego Marangon também frequentava com frequência, assim, o Diego, inclusive, teve mais oportunidades que eu, ele jogou mais que eu, Outra né? posição, né? Não, mas e ele jogou mais mesmo. O Diego teve... Era bom. O Diego teve, na verdade, num nível muito alto, assim. Ele jogou por um tempo muito, assim. Então, ele teve mais oportunidades que eu, né? Eu tive menos oportunidades. Talvez as oportunidades que eu tive eu não consegui aproveitar como eu gostaria também. E aí, justamente por isso, acabei sendo emprestado, né? Então... Em 2006, estava no meu último ano de júnior, fui para a Ubra, né? Na época, jogava o gauchão, então, nesse tempo, inclusive, voltei para Ibirubá jogar um municipal com o Vila Nova, né? E... Primeira vez que você assina daí, no municipal. eu já tinha jogado com o São João da Várzea, uma época, né? Mas eu devia ter 15, 16 anos e assim, eu tava... Aspirantes. E eu tava indo ali pro Grêmio naquela época, né? Então eu joguei o aspirante um pouquinho e joguei um pouquinho no principal, mas não de fato no principal, né? Daí quando eu realmente fui emprestado ali, que fui pra Ubra e tal, e aí eu voltei e joguei alguns jogos do municipal, mas não pude terminar o campeonato. Teve um ano até que eu me lembro nesse ano que eu joguei com o Vila, então a gente chegou, acho que na final ou na semifinal, não me lembro, e aí a gente acabou perdendo, eu não consegui vir nos 2 jogos do mata-mata, porque conciliou com os jogos que tinha lá, né? Então acabei não conseguindo vir, mas então nesse empréstimo na Ubra, logo na chegada me machuquei, não consegui jogar, tive muito pouca oportunidade, então... Quem era o técnico, lembra? Na época, agora era o Guilherme Maculha, em 2006 foi. Isso, e daí depois eu tive, então, como saí, não fui, fiquei 6 meses, não joguei pouco, então acabei no Aimoré, né? Aí, então, no Aimoré joguei um pouco mais, né? O treinador... O Índio Capilé. Isso, até onde é o Aimoré? São Leopoldo. São Leopoldo. E aí o Aimoré Pedra Moura? É no Cristo Rei. Cristo Rei. Monumental do Cristo Rei, E então, no Aimoré, eu tive mais oportunidade. Joguei, fui titular, fui o capitão do Benhur por uma época. O Benhur até hoje é o atual treinador do Aimoré, né? Então, peguei lá, eu fiquei lá no Aimoré por 1 ano e meio, né? Então, terminou o meu vínculo com o Juventude. Eles decidiram não renovar, né? Teve muitos jogadores que saíram ali naquele período. E aí eu, então, fiquei no Aimoré. Fiz um vínculo de 1 ano ainda depois, né? E aí peguei o Vacaria de treinador, né? O Vacaria já faleceu, inclusive, né? Um cara super 10, foi campeão com o Inter, né? Lateral esquerdo, um cara com bastante conhecimento. Também fui treinado pelo Popeia, né? Popeia, que volta e meia o Carpegiani visitava a gente lá, porque eles eram muito próximos, muito amigos, né? Eu peguei alguns bons treinadores, assim, na minha vida, assim. Trabalhei com o Paulo Porto também, né? Trabalhei com o Hélio Vieira, né? No Avenida depois, né? Então, logo que eu joguei no Aimoré, então a gente teve uma campanha muito boa. Por um detalhe, a gente não teve o acesso, né? Então, ali também consegui muita oportunidade, né? Ali, logo que eu terminei o ano com a Aimoré, então surgiu muitos times para eu ir, sabe? Times de outros estados, né? Já estava rendendo financeiramente, Gustavinho? Pelo menos para
Pra se manter? Não, se mantinha, né? O salário não era ruim, mas também não era um salário que tu poderia dizer, olha, vou fazer o meu pé de meia, né? Não era uma coisa... Dava o quê? Para pagar aluguel, as despesas? A pagar... gente, na época era R$1.500, R$1.600, era 4 ou 5 salários mínimos. Né? Não é um salário ruim, né? Não, era ruim, não. É um salário bom, né? E aí, daí até tive a oportunidade de ficar no Aimoré, né? E decidi sair, então decidi ir para a Avenida, né? De Santa Cruz do Sul, 2007 foi isso. Então, em 2007, no final do ano, eu decidi ir para a Avenida. O Xande já jogava lá? O Xande estava lá, né? Na verdade, o Xande, eu não lembro agora, mas ele estava emprestado para jogar o Gauchão pela Avenida por um outro time da Série A, né? E eu cheguei para jogar, no caso, a segundona, né? Na Série B. Ele estava no Inter, quando ele foi emprestado por Aimoré, estava no Internacional. Eu não vou saber agora te dizer, não vou lembrar mesmo, mas eu me lembro que, inclusive, na negociação a gente conversou, né? Então, perguntei como é que era, né? Aquela situação, quando tá indo para um lugar, pergunta, e aí? Especula como é que é. O mês tem 30 dias, o mês tem 60 dias, como é que é? No futebol tinha muito disso, né? O mês às vezes não tinha 30 dias, então isso aí era uma coisa não que... pagava. E tu estava estudando nesse tempo? Estava estudando ou não? Eu estava estudando por um período, né? Então até aquela época da Ubra ali, e depois como eu comecei eu fui para São Leopoldo, eu acabei trancando a faculdade, né? Então eu já... você já estava na faculdade. Ali eu já fazia faculdade, eu já fazia fisioterapia, então eu acabei decidindo trancar a faculdade, né? Para tentar, vou focar no futebol, ver se de repente nesses 2, 3 próximos anos aí eu deslancho, né? Tava com 21, 22 anos, queria de repente ali ganhar alguma projeção para ver se ia realmente, né, dar certo ou não, né? E aí então, conversando ali com o pessoal, daí teve um lateral esquerdo que jogou comigo, se chamava Marcial, que jogou no Avenida e no Santa Cruz também, que tava na Avenida, e aí a gente conversou, né? E aí, cara, o que tu acha? O time vai ser bom. Daí tinha na época lá o Adão, centroavante, jogou no Grêmio, jogou no Caxias, né? O goleiro era o Tigre também, bastante conhecido, Carlos Alberto, D'Angelo, né? Era um time muito experiente, né? E aí, quando o Hélio queria que eu fosse, Gustavo, né? A gente tem interesse e tal. E daí fui ganhando até um pouco mais, né? Fui ganhando um pouco mais na Avenida e tal. E aí decidi, então, ir para Santa Cruz. A gente foi muito bem. Chega lá com 23, 24 anos? 20 foi 2008, né? 22, é. Uhum. Fizemos um grande ano, a gente fizemos uma sequência, se eu não me engano, de 15 vitórias consecutivas. Sempre sozinho, Gustavinho, nessas andanças aí pelo Rio Grande? Sempre sozinho, assim, eu tive uma época... Pegava a mochila e vamos embora. Assim, eu tive um empresário, foi o Telmo, né? Depois o Telmo se afastou um pouco do esporte e tal, e aí eu fui, né, para um outro lado. Então, o Renato Semin, de São Leopoldo, né? Sim. Foi um cara que me ajudou, assim, a organizar a parte extra-campo, né? Que precisa de alguém sempre, né? E então, depois aí que eu decidi fazer a mudança para Santa Cruz, então decidi não trabalhar mais com ninguém, decidi trabalhar sozinho, achava que já tinha... Estrutura para... conhecimento, estrutura necessária para negociar com o pessoal, conversar e tomar as decisões, não né? Tem muito segredo também? E eu sempre preferi fazer eu mesmo as coisas, sabe? Eu acho que... tratar salário, tratar tempo de contrato, né? Isso, né? E tem toda aquela situação, né? Quando um clube faz um planejamento para contar com um jogador, né? O que esse clube quer, né? Esse jogador, ele vem para plantel, ele vem para ser titular, numa cabeça, Qual né? é o planejamento, né? Exatamente. Então, meu pensamento sempre foi, se eu for para sair, que eu saísse
Sim. e fosse Pra para um melhorar. lugar onde eu fosse, exatamente, onde eu fosse Pra melhorar, sempre me pra projetar um pouco mais, né? Esse espaço. Isso. Cara, nós temos mais 5 minutos do horário que você estabeleceu É. aí e temos muita história para contar, né? Sim. Então vou pedir para você dar uma resumida agora aí do Avenida em diante, né? E a tua passagem pelo Amador aqui, Grêmio, Juventude. Uhum. Mas aí vai ter que ser, pelo que você estabeleceu aqui, em 5 Rápido. minutos. Não, então do Avenida a gente teve o acesso para Série A, né? O Xande participou ativamente, destaque, craque de bola, brinco bastante com ele, hoje ele ainda tá, né, jogando. Aí depois do Avenida tive a oportunidade recebi uma oportunidade para ir pro Real Sporting de Portugal, né? Olha só. E aí tive um contato, tava tudo acertado, né? Enfim, por alguns problemas pessoais acabou não dando certo, né? E aí acabei no 7 de setembro de Dourados, né? Pra jogar... Mato Grosso do Sul. Isso, pra jogar o Sul Mato Grossense, pra jogar a Copa do Brasil e Série D, né? E ali acabei ficando por um período, né? Sem receber, então ali que eu decidi, então, né? Já tava um pouco desgastado, as mudanças, né? Achava que 24 anos eu já não, né? De repente não vou mais conseguir a projeção que eu quero ou que eu gostaria no futebol. Tenho muita vontade de trabalhar com a fisioterapia, né? Vou seguir por esse caminho, né? E aí, desde então, estou na fisioterapia, né? Agora osteopata e pretendo seguir aí também. Legal. Aqui em Ibirubá, os títulos, as conquistas, né? As alegrias. Bastante. Joguei pelo Bangu, joguei pelo Vila, fui campeão pelo Bangu, pelo Vila bateu na trave. Fui campeão também pelo Revelação, fiquei por um período, foi um período bem legal, fiz muitos gols, né? Acho que a gente teve anos muito bons. No Amador também, né? Tive naquele grupo que foi campeão sul-brasileiro, né? De amadores. Joguei também estadual de amadores pelo Juventude, né? Então tive todo um contato com o pessoal, me identifico muito com o futebol. Até hoje eu não consigo deixar de jogar uma peladinha de vez em quando, né? Para se manter fisicamente ativo, porque o esporte também é saúde, né? Mas é sempre uma coisa legal contar um pouco das histórias, né, que tem no futebol. Futsal, Azif volta, e aí volta aquele clamor. Isso, Você sente um fogo no coração também? Sempre, né, cara? A Zif foi uma página muito especial no início da minha história como atleta, né? Me ajudou a construir a base e depois me senti, né? Depois que parei de jogar profissionalmente e tava mais por aqui mesmo, me senti no dever de retribuir um pouco do que a Zif fez por mim, né? Então, ajudei em todo, né, junto com outras pessoas, ajudei no processo de voltar, de reestruturar, de reorganizar, né, então... 2013, né? 2013, com o Álvaro, perfeito. você... Álvaro, Vini, Juliano, Alex, né, Márcio, Truz, né, tinha uma turma muito, muito boa junto ali, o Richard, né, o Maza, então tinha uma galera legal que estava realmente... a fim de trabalhar e ajudar e fazer a coisa acontecer, então... E nada funciona sozinho, a gente sabe que não, né? Ninguém faz tudo sozinho, né? E aí vem o 2014, o ano mágico da Zif. O ano do acesso, né? Teve um ano muito legal, muitas vitórias, né? A comunidade toda envolvida, o ginásio sempre cheio, então... 2015, a CBF pela primeira vez em Ibirubá. Isso. Ginásio completamente lotado. Tivemos vitória sobre o campeão do mundo, né? Que é uma coisa bastante difícil, né? Exatamente. E então, aí a história do Gustavinho, dirigente, né? Mas isso. sempre... E depois eu tive Chegou também... a jogar em 2013, né? Você estava naquele elenco. Eu estava no elenco Chimia, Charoski, Kleber Sonda... Se buscar aí nos arquivos, tinha fazem 11 anos, né? O Cleitinho, me lembro que também tava, tinha o Nino de Fortaleza, né? Tinha um time ajeitadinho, bem bom, né? E aí depois tive uma passagem pela SASI jogando, né? Série bronze, série prata, série ouro também.
E aí, Mas naquele timão da ZIF ali depois, tu também jogou, eu me lembro, transmitir jogos. 2014 eu tive algumas participações, sim. 2015 não deu mais, 2015. né, Gustavinho? Daí não, e subiu a régua demais, né? sobe, né? Sobe e Alemão, muda. Leiser, A qualidade do time Muda. melhorou muito. Bernardo, William. E muda, né? E o futsal, ele é muito diferente do futebol de campo, né? Ele é bastante diferente a organização, a Dinâmica forma de dinâmica jogo, de então, jogo, completamente diferente. né? Exatamente. Então, mas todo esse passo a passo aí da trajetória, ter feito parte da ZIF, né? E ter participado, eu acho que foi muito importante. Hoje até, inclusive, a ZIF ainda, né, tem as suas categorias de base funcionando, a gente continua incentivando, né? Teu pai tá lá, não desiste Tá nunca. lá, é o atual presidente, né? Tem, inclusive ontem ele me ligou, né? Eu tava em Porto Alegre, mano, preciso pegar umas bolas pra nós lá na federação. Passa lá. E aí eu tava, na Ele verdade, é um apaixonado, né? é um apaixonado, é um cara que eu não vejo assim, né, sem fazer parte do esporte, sem participar, né? Eu acho que tem muita gente assim aqui na comunidade de Birubá e que participa pouco, que talvez desejaria participar mais, né? E isso é uma coisa bem importante, né? O desporto, o esporte municipal precisa de pessoas que gostem de participar e que se envolvam, senão acaba morrendo, né? Acaba perdendo a graça. A gente vê o próprio amador aí, vê o Grêmio parado, aquele monumento lá, tudo, né? Parado. O Juventude agora deu um help de novo, né? Tá reformando e tal, né? Remodelando e tal, mas eu acho que até eu queria te perguntar isso aí. Como é que tu vê o campeonato municipal com todo esse pessoal de fora aí? Olha, é difícil de falar assim, né, sobre o municipal com uma opinião bem formada, até porque eu não tenho muito acompanhado, né? Não tenho nem participado muito, assim, tenho tentado... Assiste jogos, mas não participar de time nenhum. Até no salão até participei, né? Mas no campo, assim, final de semana, filho pequeno, né? Acho que eu organizei as prioridades para minha vida agora de uma forma diferente, então... A clínica, profissionalmente, isso aí. E família também, né? A gente gosta de viajar, eu gosto de viajar, eu gosto de passear, eu gosto de conhecer lugares diferentes, então... Final de semana tu acaba talvez tendo esse tempo pro esporte, né? Sim. Mas não quer dizer que eu não deixei de gostar, né? Mas sobre o municipal eu vejo assim... tá tentando se criar alternativas para que o esporte não morra de fato, né? E eu acho que trazer pessoas de fora talvez seja uma maneira diferente de tentar fazer isso. Se é a solução ou não... É bem difícil de dizer, né? Verdade. É um verdade. problema que se criou, né? E é uma solução que precisou se dar aí. Mas, Gustavinho, fechou nosso tempo aí, então, e pode ficar com os minutinhos finais aí, né? Fala da clínica, profissão, o endereço. Tô precisando ir lá, tô com um problema sério de coluna aí. Bom, então, primeiro agradecer ao convite, né, Andrei? Falar um pouquinho da minha trajetória no esporte, né? E também dizer que isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida, né? Eu tenho muito para aprender ainda, mas uma coisa que eu aprendi é que a gente não consegue nada sozinho, né? Todas as vezes que... Legal, isso é muito bacana. Todas as vezes que Parabéns. eu tive alguma oportunidade foi porque, não só pelo mérito que eu tive, mas porque alguém sempre me abriu alguma porta, né? Então, tô aqui realmente para justamente agradecer a todas essas pessoas que de alguma maneira participaram da minha trajetória e me ajudaram, né? Vou citar aqui, talvez vou esquecer de alguém, mas lembro muito do Neco, né? Que Walter Farias fazia muito pelo Vila Nova. Faz até hoje. Sempre, exatamente. Participou muito disso. Lembro muito do próprio Telmo, né? Agradecer ao meu pai também, que foi um cara sempre muito presente, né? O seu Torcedor Camilo. número 1. Torcedor número 1. Seu Camilo, minha família, de uma maneira geral, minha mãe também, né? Meu irmão, né? Recentemente, de 10 anos pra cá, com toda a transformação que a minha vida virou, né? Virei fisioterapeuta, me formei, virei osteopata, tenho a minha clínica, então minha esposa, minha família que me ajudaram também a construir isso que eu tenho hoje, né? Que é muito especial. Poder ser pai de 2 meninos e curtir essa Tá andando experiência. ligeiro, hein? Tá andando ligeiro na fabricação. Essa experiência antropológica que é ser pai, né? E É muito legal. super difícil, mas é legal demais. E
E eu tô muito contente com o que eu vivi e com o que eu vivo hoje. Legal. Bacana, né? Daí, Esse é o parabéns. Gustavo Holtz, Jules Schneider, e muitos abraços aqui, Gustavinho. A gente vai falar de cada um aqui depois. Mário Sérgio, Lucas Amaral da Rosa, o Zezinho, né? O José Eduardo, Zezinho, o Ferragens do Barão, Jairo Engel, Wagner Flores do Chororó, Norton Lemos, Márcio Almeida, Paulo Versch, Marcos Voigt, Matheus Fritzen, né? O Ronald Kuhn, Telmo Praz. Você lembra quando te levei no Caxias no primeiro treino, você deu uma entrada num que estava fazendo teste e o Piá saiu chorando do treino. O treinador gostou da tua personalidade. O Telmo lembra O Telmo dessa... tá entregando aí. Eu nem lembrava, né, Telmo? Mas agora... Refrescou. São coisas que passam na vida da gente, né? Que a gente acaba não lembrando, mas é legal. O Telmo, o cara... foi muito ativo no esporte, né? Um cara que eu sei que é apaixonado pelo futebol até hoje, né? Até hoje. Então, poxa, me desculpe se eu esqueci alguém, mas tem tantas pessoas que eu gostaria de agradecer e agora Qual não foi consigo. o teu gol mais bonito? Cara, eu me lembro de um gol que eu fiz no campo do Grêmio contra... Eu não me lembro contra quem, mas foi pelo Vila, que o Daniel era goleiro na época, o Dani faleceu depois, né, o Dani. Daniel Oliveira. Isso, bateu o tiro de meta mal e eu dominei a bola no meio campo, né, e fiz um gol do meio de campo, Andou de né, isso. Nem então o Pelé não fez esse gol. esse gol é um gol que me marcou muito, assim, porque foi um gol muito bonito, né. Mas um gol também que me marcou bastante foi meu primeiro gol como profissional, que foi pelo Juventude contra o Lajadense, né? E teve gols também de acesso pela SASI, né? De Selba. Exato. Em jogos importantes, assim. Então teve vários, assim, que marcam, mas eu acho que eu posso ter me frustrado bastante, mas eu acho que todas as vitórias e, né, os enfrentamentos que eu tive me ajudaram a crescer e a construir essa pessoa que eu sou hoje. Faria de novo? Faria de novo muitas coisas, muitas faria diferente, mas não dá para voltar no tempo, né? E com tudo que eu aprendi que eu faria diferente, se eu tiver uma nova oportunidade nessas, né, com certeza faria melhor. E para os teus filhos? Se eles iam para o lado do futebol? Olha, eu aprendi, né, em casa que, né, a gente precisa incentivar, né, porque o mundo de uma maneira geral já é limitador, já muitas pessoas te colocam para baixo, te desestimulam, né? E então eu aprendi dentro da minha casa que ser um incentivador é fundamental. E isso que eu vou fazer com os meus filhos, faço hoje, continuarei fazendo. Porque eu quero que eles tenham em mim uma pessoa com quem eles possam contar. 10. Bacana. Esse é Gustavo Holtz, o Gustavinho. O Nino tá te mandando um abraço, Marcelino Ferreira, o Marcos Franken. O pessoal deixou aqui um monte de comentários, Gustavinho, que depois você dá um alô lá pra galera. Show. Fechamos então a nossa transmissão ao vivo em facebook.com/Rádio Cidade Ibirubá. Na sequência, a gente